acho que tem uma coisa que, ou pelo menos me interessa, assim, que eu olho e questiono bastante, é que a gente fala muito sobre design, né? Assim, de forma ampla. O design cultural, o design organizacional, o design de produtos, o design para servir a inovação. Normalmente a gente fala dessas coisas que de alguma forma todas permeiam relações, né? Que design de produtos, vai usar uma ferramenta de facilitação, de inteligência coletiva para construir alguma coisa. Então, eu acho interessante também a gente de repente abordar um pouco dessa perspectiva, né? E eu sei que você também trabalha com outros tipos ou tem conhecimento sobre outras ferramentas, né? De design, etc. Pode ser legal, né? Tipo, dar uma passada rápida. O que é design, né? O que a gente está querendo dizer com isso? O que a gente está chamando de design aqui e tal. Eu acho bem interessante, assim. Bem legal. Eu acho legal, porque eu vejo que a gente chama de design de conexões e a gente criou esse nome, assim, mas eu já vi que tem outras pessoas que falam isso. E aí eu, às vezes, pergunto, mas você sabe o que você tá falando quando você tá falando de design? Porque eu acho que as pessoas acham só bonitinho, sabe? Não a gente não tá usando design de conexões só porque é bonitinho falar que é design de conexões. A gente tá usando design de conexões porque a gente parte do design, né? E aí eu fiz uma formação de Transition Design, que eu fiz na Schumacher College, que é uma escola na Inglaterra. E aí foi a primeira vez que eu entendi, assim, eu já pesquisava sobre Design Thinking, eu entendi que o design ele pode ser aplicado à transição de sistemas. Então, quando a gente está falando de design cultural, de design organizacional, a gente está falando do design aplicado a sistemas. E isso muda muito a forma, porque quando a gente intervém num sistema, é outra lógica. E aí, quando a gente fala de design de conexões, é porque a gente está intervindo no fundo. E aí, é o que eles falam no Transition Design, a professora falava, que o futuro do design é trabalhar com, né, o design ele veio do produto, ele veio de coisas materiais, mas o futuro do design é usar o design para potencializar conexões, assim. E esse é o futuro do design. Ele é um criador de pontes, na verdade, né? Então a gente pode falar um pouquinho sobre isso, assim, por que design, de onde que isso veio e tal. O design veio na minha vida antes das conexões, então acho que a gente pode falar um pouquinho também. Eu gosto muito. E assim começamos o Love the Problem com Marcele Xavier, nossa convidada, e Andréa Murata, que hoje é nossa convidada. E vocês vão ouvir mais a vozinha dela por aqui também, com outros papéis. Eu sou a Raquel Tanurkov, vocês devem estar me ouvindo e se questionando, meu Deus, mas cadê o Panda? Cadê o nosso host? Bom, o nosso host agora vai ser diferente aqui na K21. A gente vai ter novos hosts e vocês vão ouvir mais vozes por aqui. Então hoje eu vou fazer esse papel aqui para esse papo sobre design de conexões e solta a vinheta. Bora lá? Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Bom, eu acho que a gente pode começar se apresentando, só para as pessoas conhecerem quais são essas vozinhas que estão aqui. Eu sou a Raquel Tanurkov, Agile Expert da K21. Vocês já me ouviram algumas vezes por aqui. Então eu vou passar a palavra para Andréa. Fala pessoal, como vocês estão? Vocês estão me ouvindo? Não, vocês não estão no Vamos Fazer Diferente? Não, é Love the Problem. Estou aqui novamente. Também estou como Agile Expert na K21. Trabalho com terapia alternativa, de escuta das emoções. Tenho meu podcast, que é o Vamos Fazer Diferente. E a gente teve essa brilhante ideia de convidar a dona Marcele Xavier e eu vou pedir para ela se apresentar, por favor. Gente, estou super feliz de estar aqui, super feliz com o convite. Eu sou Marcele Xavier, sou iniciadora do Instituto Amuta. E o Instituto Amuta é uma plataforma para transformar as relações através do design. Então, a gente criou uma metodologia, uma abordagem que chama Design de Conexões. Então, eu sou designer de conexões. E na prática, eu trabalho dentro de empresas, eu trabalho com consultoria, eu trabalho com evolução organizacional, eu trabalho com transformação cultural. Mas eu aprendi com um amigo meu que o que a gente faz é desbloquear o amor, desbloquear o fluxo do amor dentro das organizações. E isso parece, às vezes, um papo meio tchilelê, meio riponga, mas a gente faz isso de uma maneira muito prática, a gente faz isso by design, assim. Então,
essa sou eu. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu lembro que eu conheci a Marcele no curso de Culture Hacking, né, da Target 2. E aí a gente começou a se conectar e falar um pouco sobre isso, e aí eu descobri que ela tinha o Instituto Almuta e que ela falava sobre amor nas organizações. E aí eu já fiquei encantada. Eu falei, caraca, esse é um assunto que toda vez que a gente só falar a palavra amor já é tão diferente, já me desperta uma curiosidade e ao mesmo tempo parece um bagulho de abraçador de árvore, que a gente até já falou aqui no Love the Problem, né? E queria entender um pouquinho mais sobre o que é esse design de conexões, mana, e que problema esse design de conexões resolve? Muito bom. Essa pergunta, ela é uma pergunta que dá pra gente responder de diferentes maneiras. Eu acho que eu vou começar do começo, que é até do problema de onde que isso surgiu mesmo, assim, na minha vida. Eu tinha um incômodo, eu acho que como muitas pessoas, dentro das minhas relações mesmo, assim, de observar que as relações, elas tinham muito mais potencial do que elas realmente representavam. Então todo mundo já viveu isso, assim, você tem algumas relações, alguns momentos de super conexão, e quando você tem isso, você sente no seu corpo, você se sente energizado, você se sente nutrido. E aí a gente tem um monte de outros momentos, e muitas vezes a maioria dos nossos momentos, que eles são momentos de desconexão. Seja de desconexão por conflito, por não bater, por um monte de motivos, assim. Então eu acho que as relações, elas têm a possibilidade de ser um espaço de potência, de ampliar o indivíduo, de ampliar o ser humano. Mas muitas vezes as relações são um espaço de esvaziamento do ser humano. E aí eu tinha essa curiosidade, esse interesse, essa necessidade muito particular mesmo de transformar as minhas relações, assim. Começou daí. E aí eu comecei a ver que tinha um discurso, assim, quando eu comecei a conversar com um monte de gente, eu fiz um sabático, eu viajei, e aí eu saía entrevistando Deus e o mundo, e aí eu comecei a ver que o discurso comum, padrão, ele ia geralmente para dois lugares, assim, que era ou um lugar muito romantizado, de que, gente, mas as relações, a gente não pode forçar. E eu ainda escuto isso muito no design de conexões. Será que não vai ficar forçado demais se a gente usar o design pra gente se conectar? Então, um lugar meio romantizado ou um lugar meio cínico. Assim, as relações são todas zoadas mesmo, o ser humano é ruim, a gente não sabe se relacionar, relacionar é difícil demais. E eu vi que esses dois discursos, eles parecem que eles deixam a gente meio inerte, assim, né? Meio, então vou ficar sentada aqui, senta e chora. E aí eu falei, não é possível. E como eu vinha do design, eu tinha muito esse costume de pegar, sei lá, design thinking, vou colar post-it na parede, tô com um problema, deixa eu colocar post-it na parede, deixa eu entender como que... Eu usava já as ferramentas do design pra muitas coisas minhas. E aí foi começando a surgir daí, assim. E aí, dando um salto, assim, dentro, quando a gente fala de relações, eu acho que o primeiro problema que a gente resolve é um problema mais humano e mais fundamental que todo mundo tem, que é a necessidade que a gente tem, assim, maior do que todas as outras de se conectar, assim. Então, como seres humanos, a gente, né, nós somos seres tribais. Então, nós precisamos de conexão e o nosso estilo de vida, a forma como a sociedade evoluiu, colocou a gente num lugar de muita desconexão. As comunidades, elas foram sendo desfaceladas ao longo do tempo, né? Então, o nosso estilo de vida, ele carece disso. Mas ele também, o design de conexões e a construção de comunidades resolve problemas muito reais e muito importantes dentro das organizações. Eu acho importante a gente pontuar isso, porque muitas vezes quando alguém inicia esse tipo de... alguém traz esse tipo de iniciativa para as organizações, se esses objetivos não estão claros, a gente pode muito facilmente se perder. Então é importante a gente saber onde a gente quer chegar. E aí dentro do design de conexões a gente mapeia 7 objetivos possíveis, que são os principais que a gente trabalha, mas poderiam ter vários outros, assim. Então o primeiro desses objetivos é o objetivo de aprendizagem. Então quando a gente está em comunidades, quando as relações estão fortalecidas, as pessoas, elas aprendem mais, elas aprendem melhor. A aprendizagem, ela é um fenômeno do relacional por natureza. Então, se a gente está... muitas vezes a gente pode entrar numa empresa via área de desenvolvimento, área de treinamento, e como é que a gente entende que as comunidades de aprendizagem podem fortalecer isso? E é muito legal que eu trabalho muito com consultoria de cultura de aprendizagem, e quando a gente pergunta o que você aprendeu nos últimos 6 meses, geralmente as pessoas contam, nossa, aprendi tal coisa com fulano, sentei com ciclano. Dentro do ágil isso acontece demais também, assim, mais ainda. Então, primeiro objetivo, né? Tem um outro objetivo, que é o objetivo de ter apoio mesmo, assim. Fora do Brasil isso é muito comum, comunidades de apoio. Então a gente pode ir para exemplos como Alcoólicos Anônimos, que é um exemplo de, se a gente fosse sair do contexto de empresas. Uma pessoa alcoólatra, quando ela encontra com outras pessoas alcoólatras, ela tem um apoio para lidar com isso. Então, dentro das empresas,
empresas isso pode ganhar uma carinha de comunidade de saúde mental, por exemplo, que é uma questão que a gente vê que está cada vez mais urgente. Mas também pode ser uma comunidade de apoio de pessoas que estão passando por desafios parecidos. Então, por exemplo, tem uma organização que a gente trabalhou recentemente passando por uma transformação de modelo de gestão. E as pessoas ficam completamente perdidas para entender esse novo papel delas dentro dessa organização. Então, esse pode ser um tipo de comunidade das pessoas conversarem sobre o que significa esse novo papel. São pessoas basicamente que estão juntas discutindo um desafio parecido e por isso elas não têm uma expectativa de um caminho, uma resposta, mas de troca mesmo, porque isso vai facilitar com que elas lidem com aquilo, né? Tem um terceiro tipo de comunidade que é para transformação social, assim. Então, qualquer transformação social que a gente queira fazer, a gente precisa envolver comunidades. Então, isso pode ser dentro de organizações que estão querendo causar um impacto social de alguma maneira, ou qualquer iniciativa pública mesmo que possa existir. Foi aí, inclusive, um dos meus primeiros contatos com comunidade. Eu conheci uma comunidade que chama Movimento de Cidades em Transição, que começou na Inglaterra e hoje está em mais de 2.000 cidades, que são comunidades locais que se unem para ajudar a fazer a transição para um novo modelo econômico de sociedade, que lidam com problemas muito reais, assim, do tipo, como que a gente vai se tornar mais resiliente em relação à alimentação, por exemplo, enfim. Tem um outro problema que é a inovação. Então, não sei se vocês conhecem, por exemplo, a OpenIDO. A IDO foi uma das criadoras do Design Thinking. A OpenIDO era uma plataforma aberta que as pessoas basicamente tentavam criar coisas juntas, assim. E plataformas de inovação, elas podem envolver inclusive clientes. Tem uma marca de dermocosméticos que chama Salve, que inclusive a gente já entrevistou eles, que todos os produtos eles falam que eles criam em comunidade. Então eles chamam pessoas, fazem collabs e eles falam, todos os nossos produtos eles nascem desse lugar, assim. Então é muito mais poderoso quando a gente cria inovação com as pessoas. Isso a gente não precisa nem falar, né? Tem comunidades que são voltadas para times. Então pessoas que trabalham juntas, como é que a gente vai, que eu acho que é muito comum dentro de organizações, assim, essa demanda que é, nossa, as pessoas não conseguem colaborar, nossa, a gente está tentando implementar um modelo de maior autogestão, mas as pessoas não assumem responsabilidade. Então, como é que a gente fortalece coisas que às vezes a gente não olha, do tipo, como que essas pessoas estão se sentindo? Elas estão se sentindo seguras? Elas têm uma rede de apoio? Elas têm intimidade suficiente para confiar umas nas outras? Então, é um trabalho bem de fortalecer esses times, assim, de como é que eles podem se comportar como comunidades. Um exemplo que eu gosto muito é Inspiral, que é uma comunidade da Nova Zelândia, né? Acho que falar Austrália, mas acho que é Nova Zelândia, que é um exemplo, assim, de pessoas que se organizaram para reinventar a forma como a gente trabalha, assim. Um outro tipo de comunidade é a comunidade para agregar valor social, assim. Então, por exemplo, isso é a coisa mais, que é aquele valor mais intrínseco, assim, mas as pessoas, elas se sentem mais engajadas quando elas têm amigos dentro das organizações, quando elas se sentem conectadas com as pessoas. Então, como é que a gente cria momentos para basicamente ampliar o valor social naquilo, assim. Então, é mais voltado para diversão, descontração, para criar intimidade, para acrescentar isso e acaba que amplia engajamento, motivação e retenção, se essa for uma intenção da organização, né? E por último, que eu já falei bastante dos problemas que resolve, mas queria ouvir um pouquinho de como que bate para vocês também, que é uma coisa que eu amo, que é o marketing. Eu venho da publicidade, eu sou formada originalmente em publicidade, e eu sempre tive pavor, assim, da forma como as empresas muitas vezes trabalham com marketing, né? Que é aquela famoso funil de marketing, aí a gente vai e fala para todo mundo. Será que a gente vai falar com todo mundo mesmo? Ou será que a gente precisa criar relações mais profundas com quem tá ali dentro do funil? Então eu até brinco, será que a gente pode trabalhar com funil invertido? Que é começar de quem tá mais próximo e essas comunidades vão ampliando? É um pouco como a Muta faz, por exemplo. Na nossa estratégia de marketing principal é nutrir relações e criar comunidade. Então tem várias empresas que estão fazendo isso. O Airbnb é um exemplo de ter a comunidade de anfitriões. E óbvio, eles têm estratégias de marketing tradicionais também, mas uma forte estratégia de marketing dessa marca, como outras, é através da criação de comunidade com seus clientes. Então, assim, esses são alguns dos objetivos que quando a gente começa o design de conexões, a gente traz vários cases e fala, olha pra isso, o que te soa, sabe? Onde parece fazer sentido pra você, assim? Então, a gente começa a explorar esse lugar. Então, esses são alguns objetivos do design de conexões. São vários, né? Não, acho que é muito, muito interessante, assim, quando você traz, e acho que traduzindo um pouco, assim, para assuntos que a gente vem falando muito, né, nas organizações, que eu acho, e aqui no Love the Problem também,
eu acho que você leva para um novo patamar, né? Tem duas coisas que me chamam a atenção, que é a primeira é que a gente tem começado a falar, ou tem começado a ficar mais aparente no nosso discurso, não, a organização é feita de pessoas, os resultados são feitos de pessoas, né? Que antes era uma coisa meio inconsciente, agora já vem para um discurso super consciente nas organizações, né? E, na verdade, ela é feita dessas relações, assim, até um slogan, né, de vocês lá do Instituto Amulta. Então, acho que isso é muito relevante. É a gente conseguir entender que, mais do que indivíduos, né, a forma com que esses indivíduos se relacionam é muito importante para gerar qualquer um desses resultados que você trouxe. E a outra coisa que para mim se conecta completamente, que a gente fala muito aqui, é com a visão sistêmica, que vai falar exatamente sobre isso, né? A soma das partes não vai ser o resultado que você esperava, né? Porque depende muito mais de como as partes se relacionam. E a gente fala, mais uma vez, de relações, né? E eu entendo que essas conexões, elas são puramente a forma com que a gente constrói essas relações, né? Dentro do ambiente de trabalho, da sociedade, como você trouxe alguns exemplos também. E eu acho que é muito rico a gente olhar para essa perspectiva das organizações como algo vivo, né? Através dessas relações. Porque quando você trouxe a nossa explicação de abertura sobre o design, a sensação que eu tenho ainda é que no dia a dia do nosso trabalho, a gente fala de design organizacional, design cultural, ainda olhando a organização como se ela fosse algo muito duro, né? Como se ela fosse caixinhas que a gente redesenha e que aquilo vai ficar estático, né? Putz, aí tá bom, agora eu fiz um novo desenho e isso vai ficar assim, né? E ainda trabalhando com design cultural, que é uma coisa que, por essência, né, é completamente orgânico e fluido, a gente ainda tem esse pensamento muito cartesiano, assim, né? De, não, agora a gente vai conseguir deixar isso aqui dessa forma e assim vai ficar, né? Então, eu achei muito rico essa perspectiva de olhar conexões, né? Essa nova forma de olhar. E o que eu fico muito curiosa, assim, Marcele, com tudo que você trouxe, quais são as bases para a gente olhar para essas relações, né? Porque você trouxe o design como uma forma de você reestruturar e fomentar. Mas o que a gente olha, essencialmente, quando a gente quer olhar e entender a relação dos indivíduos nessas organizações, assim? Nossa, muito bom. Eu adorei isso que você trouxe, assim. Isso a gente fala muito. É a mesma coisa de um casamento, né? Se a gente for parar pra pensar. Não tem como você falar assim, vou resolver o problema desse casamento. Amanhã vai bater outro problema. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Gustavo Gitt, que ele fala assim, um casamento acaba não é quando o amor acaba. O casamento acaba quando acaba a disposição de lidar com os problemas, que é estar com outra pessoa. Então eu acho que o design de conexões e o design cultural, a gente passa parte dessa mesma perspectiva, né? Então a gente não resolve um problema complexo. A gente movimenta alguma coisa e outras coisas vão surgir a partir desse movimento, né? Então acho super legal isso que você trouxe, assim, só queria fomentar. E aí, onde a gente olha, né? Eu fiz várias pesquisas para entender o que significava, e meu maior interesse, embora, claro, a gente fale de relações interpessoais também, mas o nosso maior interesse são relações de grupo. Então, eu fiz vários estudos para entender o que significa uma comunidade saudável. E aí, a partir desse olhar de o que significa uma comunidade saudável, eu cheguei em primeiro lugar, assim, que é uma definição de o que eu entendo por comunidade. Comunidade, para mim, é qualquer organização social onde existe pertencimento. Só que pertencimento também é uma palavrinha meio assim, que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente pode, quando a gente pertence, eventualmente a gente pode pertencer, e aí até a palavra pertencer, né, parece que alguém pertence, né, a algo, então você pode muito facilmente se perder. Então é a ideia, por exemplo, de um culto, né? Um culto, para mim, não é uma comunidade, mas as pessoas eventualmente podem se sentir super pertencentes àquele culto, mas é um monte de indivíduos não pensantes, assim. Então o pertencimento, dentro da perspectiva que eu entendo, precisa de ter 3 coisas que existem ali. A primeira delas é esse senso de que eu realmente pertenço a algo que é maior do que eu.
Então, assim, eu entendo, me percebo dentro de um coletivo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eu tenho valor como indivíduo dentro desse coletivo, que eu importo dentro desse coletivo. Então, para isso, a gente chega no segundo ponto, que é o amor. E aí, a gente usa a definição de amor do Humberto Maturana, que é amar é ver o outro como um legítimo outro na convivência. Então, basicamente, esse amor ele tem muito a ver com a autonomia. Então, para mim, só é uma comunidade onde a gente tem pertencimento, onde a gente tem amor. E para mim tem um terceiro ponto que é tão importante quanto, e às vezes a gente negligencia, que é a atribuição de significado, assim. Então, tem que ter significado para mim fazer parte daquele lugar. E aí essas três coisas, como que elas são geradas, né? O significado, para mim, ele é gerado através de experiências compartilhadas. Então, esse é um dos lugares onde a gente olha. Por exemplo, as pessoas estão vivendo experiências significativas juntas, elas estão passando tempo juntos, e elas estão, nesse tempo que elas estão passando juntas, isso atribui significado à existência delas, né? Então, um dos pilares que a gente olha no design de conexões são as experiências, que a gente entende que elas vão gerar significado. O segundo pilar, que é o amor, a gente olha para o que significa relações onde a gente cria interdependência. Então, a gente foi para vários lugares para tentar entender o que é uma relação saudável. E aí a gente foi chegando nesse entendimento de que uma relação saudável, especialmente entre duas pessoas adultas, né, é uma relação onde existe interdependência. A gente costuma achar que é uma relação onde tem independência, né, onde eu sou super independente, cresci para ser independente. A gente ouve muito esse discurso, mas isso não existe, assim. Se a gente for olhar para a sociedade e ver uma pessoa totalmente independente, ela provavelmente tem alguma questão, ela tem alguma falha de empatia, ou ela provavelmente vai ser uma pessoa que tem, né, que tá passando por grandes problemas, porque ela não tá conseguindo socializar. Então não existe, né? A gente depende desde que a gente nasceu. Então, assim, não existe um indivíduo que ele é totalmente independente, assim. Mas a superdependência também não faz sentido, assim, né? Porque senão a gente pode entrar numa dinâmica tóxica numa relação, entra em lugares de violência, né? Então, uma relação saudável é uma relação onde tem interdependência. E aí, vários autores que a gente foi encontrando e algumas conclusões que a gente foi também chegando foi entender o que causa essa interdependência. Interdependência tem a ver com o equilíbrio entre autonomia e intimidade. Então, a gente olha muito para esses dois lugares. Quanto de autonomia os indivíduos têm dentro dessa relação? O que significa? Quanto eu posso ser eu mesmo? E aí a autonomia, é bem legal que quando a gente vai para os estudos do Bowlby, que foi lá atrás na teoria do apego, que começou com o estudo de bebês e depois várias pessoas vieram e estudaram inclusive a teoria do apego aplicada a grupos, a gente percebe que os bebês, eles não desenvolvem autonomia sem uma figura de cuidado. Então o bebê, que ele tem uma figura que eles chamam de apego seguro, que é uma pessoa que ele está ali olhando para ele consegue desenvolver maior autonomia. Então, para desenvolver autonomia, a gente precisa de atenção, a gente precisa de afeto. O bebê, quando ele não tem essa figura, ele tende a priorizar a segurança e ele se torna, consequentemente, menos autônomo. E aí a gente precisa também de intimidade. Então, a gente precisa de criar esse tipo de afeto. Então, a gente fala que para criar relações saudáveis, a gente precisa de relações interdependentes que são baseadas no equilíbrio entre autonomia e intimidade. E, por último, a gente precisa olhar para a identidade, que é o aspecto mais hard, assim, do design de conexões, mas que talvez vocês estejam super familiarizados, que é esse entendimento de que, pra gente se sentir parte de algo, a gente precisa entender os contornos desse lugar, né? E aí, muitas vezes, a gente tende a falar, aqui não tem contorno, aqui não tem fronteira, todo mundo é bem-vindo. Mas todo mundo é bem-vindo significa que ninguém é bem-vindo, significa que não tem comunidade. Então, a gente precisa criar essas fronteiras. Essas fronteiras, elas passam desde acordos claros, até mesmo a um propósito, a valores que a gente divide aqui dentro, a papéis que as pessoas têm aqui dentro. Então, esses contornos, eles nascem quando a gente cria identidade. E aí eu acho super importante entender que esses contornos são contornos permeáveis, né? Porque senão é igual a parede de uma célula que está sempre comunicando com o lugar de fora. Porque senão, de novo, a gente entra naquelas comunidades que são cultos, né? Então eu dou o exemplo dos incels, por exemplo, né? Que é uma comunidade não sei se vocês conhecem, mas é uma comunidade de homens que basicamente odeiam as mulheres. E aí teve um cara que cometeu um crime, e aí é uma comunidade totalmente fechada, que se isola de todo mundo. Isso acontece muito na internet, né? Que a gente acha que a gente tá numa comunidade, mas a gente tá numa célula que basicamente tá dizendo a gente é certo, o resto do mundo é errado. Então, como que se a gente cria esses contornos, tem até a ver com o que a Raquel falou, né? Que são contornos permeáveis, e eles mudam, eventualmente hoje. Isso é uma coisa também legal, que às vezes quando as pessoas vão criar comunidades, elas querem parar e escrever tudo num canvas, assim, comunidade vai significar isso. Mas assim, a comunidade a gente faz junto, né? A gente vai caminhando e a gente vai entendendo qual acordo a gente vai criar, o que é
próximo passo. Quando eu comecei a morar com meu namorado, a gente foi morar junto, a gente falou, beleza, tipo assim, vamos entender o que eu aceito, o que eu não aceito. Aí a gente começou a descolar, tipo assim, horas de reunião, assim. Aí teve uma hora que eu falei assim, hoje a gente só vai descobrir isso, tipo, quando a gente começar a conviver. Só que então, como as coisas se complementam, né? E quando a gente conviver, se a gente tem uma relação que ela é pautada nesse lugar de autonomia, de cuidado, eu me sinto com espaço para dizer minhas limitações e a gente vai tecendo essa teia, assim. Então, resumidamente, a gente olha para esses 3 pilares, que é a identidade, para gerar pertencimento, relações, que vão gerar esse lugar de amor, e experiências que vão atribuir significado a essa existência compartilhada. Achei tão lindo. Eu fiquei pensando, nossa, me conecta com tantas coisas que a gente traz, assim, de adaptabilidade, de inovação e também com a questão de pertencimento. Quando você falou lá no comecinho que a gente tá cada vez mais sozinho, né? Eu lembro de um post, eu não lembro exatamente o que dizia o post, mas que trazia essa pesquisa de que a gente tá cada vez mais sozinho. E aí você foi falando e me conectou muito também com a CNV, da gente escutar as necessidades básicas do ser humano, olhar pro outro como alguém que não é 0-1, não tá certo ou errado, mas que é um ser complexo, que tem diversas necessidades e por sermos seres complexos, o mundo em que a gente vive é complexo, a nossa organização vai ser complexa e vai ter uma mudança constante o tempo inteiro. Então, o quanto eu tenho que estar atento, obviamente, à necessidade do ser humano, mas eu, Andréia, sempre acredito muito que a gente tem que estar atento às nossas necessidades primeiro, né? Uma pessoa que não consegue se olhar, que não consegue parar para se escutar, não consegue descansar e tá constantemente cansado e frustrado, não consegue olhar pro outro, né? Essa é a opinião que eu dei até esses dias num outro episódio. Mas me conectou muito com a CNV, inclusive vai ter lá no backstage. Qual que é o link, Raquel? K21.link/Love the Problem. Vai ter lá todas as referências que a Marcele falou e também o episódio de CNV que tem aqui no Love the Problem. E aí eu queria, se puder, falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa que mostra que a gente tá cada vez mais sozinho, que foi uma coisa que me chamou muita atenção. Você consegue falar um pouquinho pra gente como que a nossa estrutura, como a nossa sociedade acabou se estruturando de uma maneira que fez com que a gente ficasse cada vez mais sozinho, né? Muito bom. Antes de eu falar da pesquisa, só uma coisa que eu tive esse insight esses dias, assim, você falou da perspectiva de complexidade, a Raquel também, eu falei, gente, olha como uma coisa simples, né, simples entre aspas, muda tudo, assim, porque quando a gente tá numa relação, quando surge um problema, a gente tem uma tendência, quando a gente não tem essa perspectiva de complexidade, a gente tende a atribuir ao indivíduo, né, que é um pouco do que a Raquel falou, o problema ele tá no indivíduo. Então, você precisa ser consertado, você precisa, e aí quantas vezes, né, casal, fala assim, ou você muda isso, ou não fico mais com você. E você não olha para aquela questão como algo da relação, como algo da dinâmica daquela relação, em que todas as pessoas, o contexto, o momento, o tempo, tudo tá influenciando para aquela dinâmica acontecer. E aí eu acho que quando a gente às vezes traz essa perspectiva, às vezes as pessoas acham que isso tira o nosso... então eu não posso fazer nada, então a pessoa não tem que mudar. Não é que a pessoa não tem que mudar, é que é uma questão coletiva. Então não é que a gente não vai ter uma ação, mas essa ação, ela vem de um outro lugar, né? Ela vem de um lugar de complexidade, ela não vem de um lugar de consertar problema. Isso eu acho que muda tudo, assim, em todas as minhas relações mudaram quando eu comecei a trazer essa perspectiva, assim, dentro de organizações, com amigo, com tudo, assim. Então, acho que eu queria só frisar esse insight também. Mas falando um pouco desse lugar, né? Acho que essa pesquisa que você está falando, Andréia, é a pesquisa que a gente soltou num report sobre saúde mental, né? E a gente bebe muito do Luciano Lobato, ele fez parceria com a gente nesse report, que é um psicólogo. A gente pode indicar a referência também, que eu adoro o perfil dele, as pesquisas que ele traz. E ele traz essa perspectiva de que, inclusive, as questões de saúde mental começaram a surgir mediante a forma como a gente começou a se organizar, assim. Então, se a gente for parar para pensar, 99% da existência do ser humano no mundo, a gente foi caçador-coletor. Ou seja, a gente viveu em tribo, 99%. Então, assim, a gente foi configurado, nosso corpo. E evolutivamente, a gente foi evoluindo para isso, assim. E aí vem aí nos últimos pouquíssimos anos, né, 200, 300 anos no máximo, a gente começou a se organizar de uma forma completamente diferente, assim, já começou com a agricultura, né, e aí o Humberto Maturana traz muito essa perspectiva do que aconteceu quando o ser humano começou antigamente o ser humano, ele ia junto ele seguia, né, ele seguia junto com os animais, e aí de repente ele botou uma cerca e falou, isso é meu.
E aí, quando o lobo veio, ele falou, vou matar o lobo. E aí, quando isso aconteceu, já começou a mudar tudo, assim. Mas com a industrialização, com a organização de cidades, com essa forma como a gente começou a se organizar, a gente começou a ficar cada vez mais isolado, né? Então, se antes a gente tinha comunidades e a gente tinha espaços onde a gente vivia de maneira comunitária, isso começou a diminuir cada vez mais. E aí é muito triste, porque a gente vai chegando, inclusive, tem pesquisas que mostram que quanto mais adulto a gente fica, a partir dos 30, 31 pra frente, só solidão vai só aumentando, assim. Então, a gente vai ficando cada vez mais sozinho. A gente se relaciona com o filho, com o marido e com um pouco com o núcleo familiar, assim. Eu tô com 34. Eu observo isso já, mesmo eu sendo extremamente intencional nas minhas relações, como é diferente quando eu tinha 25 anos para quando agora com 34, assim, como as relações, as pessoas já estão focando em outras coisas, né, na vida delas, assim, é como se não tivesse, e as relações monogâmicas também criam isso, né, que é o núcleo, o casal e mais ninguém, assim. Então, a forma como a gente foi se organizando, ela trouxe essa dinâmica em que a gente não divide mais recursos, a gente não divide mais espaço, a gente não divide mais a criação dos filhos, a gente mas foi criando essa separação, assim. E aí trazendo de volta o Maturana, ele fala que essa pequena mudança de design, né, de vamos botar aqui uma cerca em volta dos animais, ela muda como a gente muda o nosso emocionar também. Então, esse emocionar do ser humano começou a ser um emocionar pautado em apropriação, exclusão, dominação, e foi vindo, assim. Então, hoje, a gente traz isso na gente, assim. A nossa cultura, a cultura que a gente faz parte, é uma cultura de apropriação, uma cultura de exclusão. Tem uma vez que eu ouvi num podcast que a gente fez com a Asa Jerry, que também eu recomendo muito o trabalho dela, que ela fala, quando que foi que o ser ocidental entrou em contato com um outro não ocidental, se não foi pra matar, roubar, estuprar? A gente vem desse lugar, né? E aí a gente replica isso nas relações. Por isso o design é tão importante, porque o design ele é quase que, e o Maturana também fala isso, que quando a gente para, reflete, a gente pode sair dessa rodinha. A gente ainda vai cair nesse lugar, porque é forte. A dinâmica cultural é essa. Mas a gente pode fazer escolhas, a gente pode moldar novos ambientes para prestar atenção. Porque se a gente não presta atenção, a gente vai herdar o modelo que tá aí, né? Então, é um pouco isso. Não, mas eu acho que é muito interessante isso que você tá trazendo, Marcele, pelo potencial que o ambiente de trabalho tem. Porque a gente estava até discutindo isso, eu não sei se a gente gravou em algum lugar essa discussão, mas sobre o como, muitas vezes nas nossas realidades, é o ambiente de trabalho que nos obriga a conviver com o diferente, né? Que nos convida a ser essa membrana um pouco mais flexível, né? A sair desse lugar de uma solidão que vai sendo construída culturalmente, né? E ser quase que algumas vezes obrigado, né, a se relacionar com cenários, pessoas, situações que nem sempre são aquelas que você escolhe para conviver ali no seu dia a dia, né? Então, foi me levando para esse lugar, assim, né? De como é importante a gente lembrar o tamanho que tem o mundo do trabalho nas nossas vidas, né? Para além desse modelo de 8 horas por dia aí, não tô nem querendo dizer disso. Se tudo der certo, a gente vai trabalhar cada vez menos e melhor, mas um pouco nessa linha desse lugar e desse ambiente onde essas relações se constroem fora dessas bolhas que a gente cria, né, nas nossas rotinas e no nosso dia a dia. E teve um outro ponto também que você trouxe que eu acho que é muito relevante, assim, a importância da gente compreender o contexto cultural no qual as organizações estão inseridas, né? Porque muitas vezes a gente fala da cultura organizacional, e esquece que a gente faz parte de uma sociedade maior, né? Que a gente, uma bolinha menor dentro dessa grande sociedade que já tem alguns movimentos culturais que acabam se replicando na cultura da organização, né? Dentro dessa identidade que a organização cria, ela rouba algumas coisinhas dessa grande identidade social. Então, acho que essas duas coisas me pegaram muito. E o que eu gosto muito dessa abordagem que você trouxe é a gente começar a atuar com consciência, né? É uma coisa que também
me apaixona quando a gente fala de design cultural, organizacional, todos os outros designs, e agora mais um, assim, para eu explorar, que é a gente começar a atuar com um pouco mais de consciência, né? Nas alavancas, nos movimentos, nos pequenos experimentos que a gente vai colocar. Então, acho que isso tudo tem um potencial muito grande para a gente transformar as relações nas organizações. Aí, aqui sou eu, né, indo para minha utopia, em relações regenerativas, assim, porque eu percebo em muitos lugares que a gente chega enquanto consultor, né, as pessoas falando sobre, mas a gente tem uma relação aqui que ela tá muito desgastada. E aí a gente simplesmente, ao invés de tentar regenerar essas relações e trabalhar de forma consciente com isso, a gente exclui, né? Como esse padrão que a gente tem cultural. A gente vai separando. E aí você chega nas organizações, são várias cerquinhas, né? Um monte de cerca. E as pessoas não se conversam. E as relações não se regeneram porque em algum momento um olhou pro outro e falou: se você não mudar isso aqui, a gente não vai conversar mais aqui dentro da empresa, né? Então, acho que, pra mim, essa possibilidade da gente construir relações que sejam capazes de se regenerar e de se reinventar, essa disponibilidade que você comentou, né? Eu estou disposto a continuar resolvendo os problemas dessa relação para que ela se fortaleça. E a gente não tem isso consciente, pelo menos hoje dentro das organizações que a gente atua, né, ou que a gente tenta trazer, trabalhar aí um design organizacional, cultural. Esse é um assunto distante, assim, ainda, né? A gente vai falar de relação, as pessoas ainda se sentem muito desconfortáveis, então acho que é meio para esse lugar utópico, mas que para mim parece muito mais saudável para todo mundo, que o design de conexões, assim, me brilha os olhos, sabe? Te ouvindo falar, assim. Eu acho bem legal esse ponto que você foi costurando, assim, né? Desde a questão da gente olhar um pouquinho de que a gente precisa de pretexto para relacionar, assim, né? A gente precisa de um contexto. O contexto importa muito. No design a gente fala muito disso, né? O contexto importa muito. Então, se você, às vezes, você ama uma pessoa, mas ela mora do outro lado do Brasil e, tipo, infelizmente, né? Você pode falar com ela, mas, assim, se você tem um contexto compartilhado, isso favorece muito. E, assim, o trabalho, ele tem um contexto, né? Ele cria contexto. Que bom. Ele cria contexto, tem um container. A gente fala disso, né? Também do container. Como é que você cria esse container? O container tá ali, que legal, que bom. E aí eu acho que aí entra numa segunda questão, que as pessoas elas tendem a ser muito cínicas dentro das organizações pelo modelo de relação que é verticalizado, né? Então, esse modelo verticalizado faz com que você coloque a culpa em alguém. A culpa, então você vai reclamar de que as relações acontecem de determinada maneira, mas você não vai se colocar como alguém que vai se dispor a regenerar essas relações, assim. Então, e aí eu acho que dentro do design de conexões, a gente fala muito de rituais, a gente muda muito essa chavinha, que são chavinhas pequenas, mas a gente também tem que mudar as engrenagens, né, que são as chavinhas grandes. E aí isso também, quando eu penso em organizações que querem, primeiro que quando eu penso que uma organização que quer ser uma organização resiliente e evolutiva, que é o que muitas organizações querem ser, elas nada mais são do que organizações que estão dispostas a reconfigurar as suas relações, assim, isso é tipo um entendimento, né? E aí, como que a gente faz, e aí essas engrenagens grandes, assim, eu adoro um livro que eu vou indicar, que eu acho muito legal para repensar algumas dessas engrenagens maiores, que chama 8 mitos sobre o trabalho, não sei se vocês conhecem, mas é bem legal. E ele traz várias coisas que, tipo, a gente vai herdando, a gente herda e a gente não para pra pensar, assim, também, conectando com isso. Por exemplo, o feedback. Todo mundo tem que dar feedback. E aí o feedback dentro das organizações, geralmente é eu te falando: Raquel, olha só, isso aqui não é legal. Isso, faça dessa forma. Isso não tem nada mais destruidor do amor do que o feedback, de eu te dizer o que você deve fazer. Eu não tô te respeitando como um legítimo outro. No seu lugar, eu faria isso. E a gente faz isso o tempo todo dentro das organizações. Eu não acho que a gente não tem que contar para as pessoas como eu me encontro numa situação. Se me gerou um incômodo, eu posso te contar que me gerou um incômodo, mas eu posso, né, tem diferentes formas, mas a gente fomenta muito de te dizer, esses são os seus pontos fracos. Isso é uma coisa que esse autor fala muito. Por que a gente não foca nos pontos fortes?
Os pontos fortes é onde a gente cresce. Os pontos fortes são os lugares onde realmente são únicos das pessoas. Ele traz um exemplo de um técnico de futebol que ele observava, assim, que todo mundo tinha aquela coisa no futebol que é falar, esses são seus pontos fracos. E ele fazia o contrário. Ele filmava os jogadores e falava, aqui é um lugar onde você brilhou, aqui é um lugar onde você mandou muito bem, porque ele via que mostrar para o jogador onde ele mandava muito bem era onde ele conseguia crescer e se tornar um excelente jogador. Só que a gente está o tempo todo herdando essas estruturas. Então ele fala do modelo de competências, do modelo de feedback. Então, para a gente se tornar uma organização, quando a gente vai mexer nas relações, a gente vai mexer nas coisinhas pequenas, mas a gente vai precisar mexer, às vezes, em modelo de remuneração, sabe? Que é coisas que a gente não tá parando pra pensar, mas, então as pessoas elas não estão dispostas a olhar pras relações, talvez elas não estejam dispostas a olhar pras relações porque o modelo é totalmente verticalizado e elas não sentem que elas têm espaço pra nada. Então, assim, é um lugar onde também vai empurrando, né, as pessoas. Então, fiquei com esse pensamento também que eu acho legal de trazer, assim, de como é que olha pro que a gente às vezes não percebe, que a gente tá herdando também, sabe? Aquela frase de que a cultura come a estratégia, mas a estrutura come a cultura no jantar, né? Essa estrutura não permite com que a gente crie a cultura de repente que a gente quer, e a gente precisa mexer nas grandes engrenagens para fazer realmente a mudança acontecer. A gente percebe também, atuando em clientes ou em outros lugares também que já trabalhei, que dentro das práticas que a gente traz para transformação e tentar criar uma nova cultura, a gente sempre acaba esbarrando na questão estrutural. Normalmente como se remunera, como se estabelecem as metas, estrutura hierárquica, e tudo isso impacta muito na maneira como a gente interage, né? A estrutura vai ajudar muito nas nossas interações e aí vai acabar formando a nossa cultura, sendo uma cultura mais saudável ou não. E aí eu queria talvez pedir para você falar um pouco como de repente o design de conexões ou as práticas dentro dele podem ajudar a gente a de repente tornar essas relações um pouco mais horizontais. Eu vou já até entrar um pouquinho numa parte mais prática, assim, do que a gente, como que funciona, né? Então, assim, como que a gente faz, né? A gente começa com esse olhar, assim, pra onde a gente quer chegar, os objetivos, né? Como que as relações estão impactando em objetivos, inclusive, de negócios. A gente olha pra todas essas coisas, que eu acho bem importante. E aí a gente entra pra uma camada de observação, assim. Então, essa camada de observação do design é uma perspectiva, tem muito a ver com o que vocês trouxeram de complexidade, de pensamento sistêmico mesmo. A gente tem uma autora que eu gosto muito que chama Nora Bateson. Ela fala da importância da gente capturar os dados quentes e não só os dados frios, que ela chama de warm data, que é bem legal esse entendimento, assim. Então a gente vai colhendo histórias e vai, né, trabalhando com isso, e aí a gente vai entrar nessa percepção de padrões, assim, que padrões que estão possibilitando, porque é muito parecido com a linguagem que é mais comum, que é a linguagem de tensões, né, que é onde que tem espaços onde a gente pode intervir para gerar algum tipo de movimento. E aí a gente criou, a partir dali, uma série de rituais, de artefatos que possam ser utilizados dentro da transformação aí dessas relações. Artefato é uma palavra que para muita gente é muito comum, mas para outras pessoas não. Então, artefato nada mais é assim, qualquer design ele projeta alguma coisa, né? Então, é o que a gente vai projetar para colocar essa intenção aí das relações serem transformadas para dentro da organização. E aí a gente tem 4 tipos de rituais, assim, tá vendo? Eu falo sempre rituais, mas são artefatos, porque eu tento usar rituais que eu acho mais fácil, mas não tem só rituais. A gente usa 4 tipos de artefatos. Um são os rituais. E os rituais, o que a gente chama de rituais, são aquelas coisas que têm um alto grau de significado e que são feitas repetidamente. Porque tem uma coisa que às vezes as pessoas chamam de ritual, que pra mim não é um ritual, é um processo. Então, toda semana a gente faz uma daily, todo dia a gente faz daily meeting. Massa, não é pra mim, dentro da linguagem que a gente usa, não é um ritual, porque não é uma coisa que agrega camadas de significado. Então, só uma coisa de linguagem mesmo. Então, a gente tem uma segunda camada que são essas coisas que a gente chama de processos, que são coisas que a gente vai fazer repetidamente, que tem uma frequência alta, mas que tem camadas menos de significado. Tem coisas de intervenções no sentido de facilitação, que muitas vezes é uma conversa, uma roda de conversa sobre um assunto, enfim. E tem uma outra camada que é a experiência, que eu particularmente adoro, que é como é que a gente desenha uma experiência com começo, meio e fim, que é como se fosse um ritual, só que não é um ritual que se repete, ele é um ritual, mas que a gente chama de agudo, ele vai promover uma mudança que ela é mais dramática. Então você vai ver uma experiência de 2-3 horas e você vai sair de lá, tipo,
O ritual não. O ritual também é uma experiência que agrega camadas de significado, mas ele agrega camadas de significado justamente pela repetição que ocorre. Então a gente tem esses 4 tipos de artefatos que a gente implementa de acordo com e esses artefatos eles são clusterizados de acordo com esses prontos que a gente traz, que é identidade, relação e experiência. Então no total são 30. São 30 artefatos que a gente tem e a gente inclusive traz, para cada um dos artefatos que a gente traz algumas pesquisas em que a gente vai reunindo, porque a gente também entende que como o design, o que o design faz, né? Ele observa o comportamento humano, e aí ele, observando o comportamento humano e observando o contexto que ele tá, ele intervém. Então tem muita coisa já que diz como a gente se relaciona, então a gente foi reunindo essas pesquisas, então são várias pesquisas de ciência comportamental, de psicologia positiva, a gente eventualmente bebe da biomimética também, que é aprender com a natureza, mas um pouco menos, assim, a gente foca um pouco mais nos estudos sobre como grupos se comportam, como pessoas se comportam, e aí esses artefatos foram criados com base nisso. Então a gente tenta trazer essas pesquisas também, porque às vezes o artefato que a gente está falando não faz sentido, mas você ter essa informação dessa pesquisa faz você criar o seu próprio artefato e conseguir intervir nele, assim. Então esse foi um exemplo que eu dei. Às vezes as pessoas não sabem o quanto o que o feedback negativo faz no nosso cérebro, o que faz no nosso corpo quando a gente recebe um feedback negativo. E o feedback positivo, o que ele faz? Um monte de estudo mostrando isso. Se a gente tem essa informação, a gente pode, né, mexer com mais repertório mesmo, assim. Então é um pouco do trabalho que a gente vai fazendo, assim, que eu acho que lembra muito o design cultural mesmo, nesse lugar de observação, intervenção, intervenção, aprendizado, interação, né, uso de artefatos, tem essa semelhança muito grande, mas a gente tenta beber muito das pesquisas e a gente foca a nossa intervenção nas relações. Então, é um pouco de como que o design de conexões atua. E sempre em comunidade, assim, né, todo o processo precisa ser feito do início ao fim com as pessoas. Tipo, isso é super importante também. Quando a gente pensa em comunidade, acho que você trouxe o exemplo aí, né, de você com o seu namorado, né? Comunidade você deu a definição, né? Mas a gente está em organizações estar em comunidade, né? A gente está no nosso time de trabalho estar em comunidade, né? A gente está convivendo no grupo da igreja, de meditação, da yoga, escolha aqui, né, o seu grupo de convivência social, assim. E é possível gerar, talvez, a partir desses grupos, uma comunidade, pensando um pouco na definição que você deu, né? Não necessariamente todo grupo social é uma comunidade, mas é possível, a partir do design, a gente chegar nesse lugar, né? Acho que pra gente ir encerrando assim e tentando fechar, apesar de que não dá a mínima vontade assim de finalizar essa conversa, porque tem muitas dúvidas aí e assim, possibilidades para explorar, mas é pensar um pouco assim em dicas práticas pra gente começar. O que eu posso fazer aqui no meu dia a dia, né? Dentro das relações que eu tenho, muito como você trouxe, como começou a ressoar isso pra você, né? Putz, eu olho aqui pro lado e eu tô um pouco incomodado, né? Tô um pouco incomodada com as relações, como elas estão estruturadas. O que eu posso começar a fazer que talvez seja um pequeno experimento, né? Uma pequena coisinha ali que dá pra eu ir testando e vendo o poder aí da gente redesenhar a forma com que a gente se relaciona. Eu acho bem legal que uma parte da minha resposta já seria o que você trouxe, assim, de que todo grupo pode, não necessariamente todo grupo é uma comunidade, mas pode ser. Porque eu acho que muitas vezes a gente tende a achar que a gente precisa começar do zero, sabe? Isso rola muito, assim, na formação de design de conexões, que é do tipo, eu quero criar uma comunidade, mas calma, você já tem um monte de lugar aí com potencial, sabe? Tem um monte de gente com potencial na sua vida. Como que você parte desse lugar, assim? Você pode começar do zero também, mas eu acho que isso é um primeiro passo, assim. A segunda coisa também, já trazendo o que você trouxe, Raquel, é que o passo, ele não precisa ser grande, ele pode ser pequeno, mas ele precisa ser um passo. Eu acho que muitas vezes a gente tende a ficar só na reflexão.
eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. E aí, às vezes, a gente não experimenta, e é só experimentando que a gente vai descobrir o que vai acontecer, assim. Então, eu sempre falo, tipo, pega essa conversa que a gente acabou de ter, que se a pessoa estiver ouvindo, né, e fala assim, peraí, o que eu posso fazer agora? Que movimento eu quero fazer a partir do que eu escutei? Eventualmente, eu quero ampliar, por exemplo, a gente falou de várias pequenas coisas que podem ser feitas, né? Eu quero criar um contexto compartilhado, então eu vou chamar uma amiga para caminhar toda semana, para correr comigo. Eu quero, então, eu preciso de criar mais autonomia nas minhas relações. Então, como é que a gente facilita, por exemplo, que as pessoas possam fazer pedidos umas para as outras? Porque às vezes é difícil, a gente sabe que é difícil a gente manifestar e respeitar o outro como um legítimo. Então, vamos criar um ritualzinho aqui pra gente facilitar isso acontecer? Vamos criar um ritual de reconhecimento. Por exemplo, tem um que eu acho muito legal, que é a jarra é uma jarra de apreciação. Você pode botar no trabalho, pode botar na casa, deixa a jarra lá, coloca um post-it do lado, toda hora que você quiser apreciar alguém, coloca lá e tira, sabe? Faz um experimento, assim, que eu acho que pra mim é por aí, assim. Mas uma coisa que tá muito, muito viva pra mim agora, talvez porque eu até escrevi sobre isso esses dias no post, é a importância do convite, assim. O convite, quando a gente fala de comunidades, de relações, o convite ele é o primeiro passo, né? Qualquer relação começa de um convite. Qualquer interação começa de um convite. Só que muitas vezes quando a gente pensa no convite, a gente pensa em várias coisas, né? Primeiro, não vou convidar, não quero incomodar, será que as pessoas vão? Aí você só convida uma pessoa, aí você quer, às vezes a pessoa fala que não vai, aí você usa uma certa manipulaçãozinha, tipo, nunca mais te convido, então, você não vai em nada. Então, assim, tem várias coisas que a gente faz na forma como a gente convida, ou às vezes a gente, rola muito isso, quero criar uma comunidade, aí a pessoa vai e posta no Instagram. Você não convidou ninguém, você postou no Instagram. Faz uma lista de 5, 10 pessoas que você quer convidar, você quer que esteja lá. E manda mensagem diretamente pra essa pessoa. Eu faço isso até no meu grupo de amigas. Eu raramente mando no grupo de WhatsApp, tipo, bora fazer alguma coisa. Eu mando uma mensagem privada pra cada uma, chamando, porque eu vejo que isso faz diferença. Então, eu acho que se a gente quer se conectar... E aí eu tenho pensado muito sobre isso, até conectando com o que a Andréia falou da solidão, que a minha solidão é proporcional aos convites que eu não faço. Então, eu acho que a gente começar a fazer convites. Acho que seria assim, tipo, você quer se conectar? Convida as pessoas, né? Pra um café, pra gravar um podcast, pra correr, pra fazer alguma coisa. Espera um pouquinho a pandemia melhorar e faça convite. Ou se for fazer, usem máscara. Bem, eu gostei muito disso que você falou, da intencionalidade, né? Ainda mais nesses momentos de remoto, o quanto a gente tem tentado... quantas pessoas estão se sentindo mais sozinhas, né, estando remotos, estando isolados, algumas ainda estão isoladas ou tentando ficar mais protegidas, e isso impacta muito a nossa solidão. E quanto à cultura, por exemplo, de um trabalho remoto, é importante que seja intencional essa criação dessa conexão. Chama para um café virtual, sabe? Chama para, vamos fazer uma retrô com um team building, uma dinâmica de construção de time, onde a gente possa se divertir, se conhecer e realmente se conectar, saber o que a gente tem em comum. Então, acho que isso pode ser uma prática bacana. Eu também estava pensando muito numa coisa que eu aprendi um tempo atrás com uma tribo global, e aí uma vez eu ensinei pro Panda, o Panda saiu ensinando pra todo mundo. Que é assim, quando a gente quer mudar o comportamento, né, o primeiro passo é a pessoa entender o porquê e se sentir inspirado a mudar. Não é só entender por quê, né? Mas aí quando eu falo de sentir inspirado a mudar, qual que é o meu contexto? Qual é o meu propósito? Qual é a complexidade daquilo que precisa ser alcançado? Por que isso é tão importante? E aí o segundo passo é eu mexer na estrutura, que são os artefatos. Então, mexer no processo, mexer nas ferramentas, no sistema, no espaço físico, no que vai fazer com que a gente se relacione de uma maneira diferente. Então, eu vou criar ritos novos, que nem a Má trouxe. Eu vou mexer na maneira como eu remunero. Eu vou mexer na minha estrutura hierárquica. Então, tudo isso vai fazer com que a gente se comporte de maneira diferente. O terceiro passo seria capacitar as pessoas. Tipo, eu tô pedindo para elas se comportarem diferente, mas elas sabem como se comportar diferente, elas sabem usar esse processo novo, elas sabem usar essa ferramenta nova, elas sabem o que é realmente esperado. Quando eu falo de feedback, eu capacitei elas para explicar o que é um bom feedback e o que é um feedback que é destrutivo. E o último, que traz um pouco da liderança, fala da liderança ser exemplo, mas não como num sentido de que a liderança tem que ser heróica e que ela não pode errar e que não pode ser vulnerável, nada disso, mas no sentido de, se a liderança vem e pede um comportamento diferente, que ela auxilie nessa transformação, né? Que ela não faça ao contrário daquilo que está sendo pedido. Então acho que eu talvez deixasse essa
pequenas contribuição de 50 centavos aí. Deixa eu só falar uma coisa que me veio, assim, para o bem ou para o mal, nós somos seres extremamente influenciáveis, assim. Então, o design importa muito. Então, pra pensar, você tá de dieta, tem um seu doce preferido na geladeira, você vai comer o seu doce preferido, porque ele tá na geladeira. Então, uma coisa legal do design é que quando o design é bom, a gente usa, né? Então, quando o design, ele igual, por exemplo, o design do Instagram. Podemos falar o que for, mas o negócio é bem feito. Você fica lá horas, assim, né? Então, até demais. Então, o design importa muito. Então, a gente precisa ter isso em mente, assim, sabe? Quando a gente fala, precisamos ser mais empáticos. Como vamos ser mais empáticos? Que vai favorecer essa empatia? Então, um exemplo que eu sempre dou, assim, de artefato que eu fiz com meu namorado quando começou a pandemia, a gente morava num apartamento de 45 metros quadrados e a gente estava acostumado a passar 24 horas juntos num apartamento minúsculo. E aí, volta e meia, um vinha e atrapalhava o outro, assim, interrompia, falava alguma coisa, aí o outro ficava irritado, aí a gente começou a não comunicar as coisas. E aí o outro começou a ficar puto, tipo, você não tá me considerando, eu acho que você não teve consideração. A gente criou um grupo no WhatsApp, imagina, 2 pessoas num apartamento de 45 metros quadrados, morando juntos 24 horas por dia, criaram um grupo de WhatsApp, não faz o menor sentido, chamado Espaço de Consideração. E aí sempre que tem alguma coisa pra falar, assim, do tipo, nossa, sei lá, hoje vou ter uma reunião até 9 horas da noite. E aí isso era o tipo de coisa, poxa, você não me avisou, fiquei te esperando pra comer. Avisava nesse grupo. Gente, é impressionante. As brigas, elas praticamente, sobre esse assunto, elas praticamente acabaram, assim. Então, como o contexto importa, assim, esse pra mim é um ótimo exemplo de, olha só, se a gente simplesmente falasse, você precisa me avisar melhor mais as coisas, seria diferente de, olha, criamos um grupo pra isso. E aí, a coisa flui, assim. Eu acho que isso é bem relevante. E só uma última coisa também que me veio quando você falou, André, do trabalho remoto, é a gente pensar que, assim, o modo de trabalho que a gente tá, ele nos convida só a cabeça, né? A criar, no máximo, a gente fala de head, heart and hands no Amuta, que é cabeça, mãos e coração. Ele nos convida a cabeça, que vamos fazer uma reunião pra pensar junto. Às vezes, a hands é fazer algo juntos, dependendo da empresa, mas ao heart é muito raro, né? Raramente alguém, vamos se encontrar pra isso. E aí eu acho que a gente precisa integrar isso, assim, tanto criar momentos online pra trazer o heart, quanto criar pequenos rituais dentro de uma reunião para isso, assim, rituaizinhos de 10, 15 minutos, que seja no início, no final, check-in, check-out, mas a gente não pode esquecer do heart, assim, eu acho que ele ficou muito de lado quando a gente quando a gente foi para online, né, a gente perdeu isso e a gente perdeu um pouco da serendipidade mesmo, assim, de trombar alguém e, nossa, você tá com a carinha triste, o que foi? Sabe? A gente perdeu isso, então a gente precisa, como provavelmente é um modelo, e um modelo que tem muitas vantagens, ao meu ver, e provavelmente muito dele vai ficar, a gente precisa adaptar também nesse sentido, né? Então eu acho que para as organizações vale muito essa dica também, assim, de como é que a gente, quando a gente for pensar no nosso design, no nosso fluxo de trabalho, onde tem hearts? Senão fica muito duro, né? Então eu acho que também tem esse lugar que eu acho importante. E você, Raquel? Eu acho que, pra mim, ficou muito marcado a coisa do convite, assim mesmo, sabe? Não sei se eu teria outras dicas melhores do que tudo isso que vocês já trouxeram, assim, porque o convite por si só já é um passo, já é uma ação, né? Já é um movimento, assim, já traz uma intenção, ele já traz alguma coisa que você sai pro mundo, né? Você já manifesta e começa a viver algo diferente, assim. Então, acho que o convite para os ouvintes do Love the Problem pensem aí, sintam no coraçãozinho de vocês quais são os convites que vocês podem começar a fazer a partir de agora para mudar as relações que estão ao redor de vocês. Agradeço muito a Deia, que foi a pessoa que fez esse convite aqui pra gente, né? E sem isso, essa relação não se consolidaria. E quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Vão ter todas as informações sobre a Marcele, o Instituto Amuta, lá no nosso backstage. K21
link/Love the Problem. A gente tá pegando jeito, hein, né? Eu tô sentindo. Essa é a minha primeira vez como host, então, gente, dá um desconto aí. É isso. Como host desse podcast. A gente tá co-hosteando aqui, a gente nem sabe exatamente o que a gente tá fazendo, mas a gente espera que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima. Muito obrigada, gente. Foi uma delícia. Beijo. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.